Você depende de elogios para seguir em frente? Ou você se abate facilmente com as críticas dos outros? Algumas pessoas, por mais ricas e famosas que sejam, vivem em função dos elogios, da aprovação dos outros, e elas fazem de tudo para evitar as críticas. Essas pessoas são fracas, elas são dependentes, elas não têm um rumo definido porque isso depende da opinião dos outros. Todos nós corremos esse risco quando a gente se deixa levar por elogios ou por críticas. Nós temos que nos fortalecer. Como a gente pode fazer isso? Com doses diárias da sabedoria universal. Só que a sabedoria universal, ela não está escancarada para todos. A gente precisa garimpar. Hoje eu vou apresentar para vocês o poeta místico Ângelo Silésios. Ele viveu no século XVII, onde hoje se situa a Polônia. Ele ficou famoso em função de um livro chamado Andarilho Querúbico, uma coleção com mais de 1.600 epigramas, que são pequenos versos que fazem rima em alemão. O problema é que na tradução do alemão para qualquer língua, essas rimas se perdem. Então, se você é católico e entende o alemão, você vai aproveitar melhor essa obra-prima de Ângelo Silésios na língua original. Mas o que ele falava era tão universal que eu separei algumas passagens para nós podermos debater aqui mesmo na língua portuguesa. A rosa não tem razão, ela floresce porque floresce. Ela não se importa consigo mesma, não pergunta se alguém a vê. A rosa faz aquilo que ela foi designada para fazer. Você pode elogiar as pétalas de uma rosa, para ela não vai importar nada, ela vai continuar florescendo de tempos em tempos. Você pode reclamar dos espinhos de uma rosa, ela não vai se importar, ela vai continuar com espinhos porque assim ela vai se proteger eventualmente dos intrusos. Você também nasceu para fazer algo de bom e quando você descobrir o que é, ninguém vai te segurar. E quando você descobrir isso, a razão pela qual você nasceu para fazer algo de bom e você descobriu o que é, você vai concordar que a opinião dos outros vai ser uma coisa acessória e não a motivação principal daquilo que você faz. Então, eu vou propor um exercício mental para você. Sempre que você voltar para casa depois de um dia de trabalho, faça duas perguntas para você mesmo. Primeira pergunta: hoje eu fiz o que era certo? Segunda pergunta: hoje eu entreguei o melhor de mim? Mais uma vez, eu concordo que é bom receber elogios e às vezes é importante ouvir críticas, principalmente as críticas construtivas. Mas se você responder para você mesmo essas duas perguntas que eu acabei de passar, isso é o que mais importa para você. Do devocional religioso de Ângelo Silésios, existem outras passagens que vale a pena compartilhar. Quem é suficientemente rico tem tudo. Quem deseja e quer muito, deixa claro que ainda lhe falta muito. Esse é o paradoxo exposto pelo poeta místico. Quem deseja muito faz uma declaração de ausência. E quem se contenta com o que tem, na verdade já tem tudo, porque encontrou a verdade no ser e não no ter as coisas. Muitas pessoas podem te ensinar a ganhar dinheiro, a empreender, a investir. Você pode aprender isso com várias pessoas. Tem gente capaz, por exemplo, de te ensinar como analisar a ação de uma empresa que paga dividendos. Outras pessoas estão aptas para explicar tudo sobre os fundos imobiliários, os fiagros, como gerar renda passiva, como alcançar a tão sonhada independência financeira. Mas qual é o limite dessa independência financeira? Qual é o grau no qual você tem certeza que chegou lá? Isso ninguém vai te ensinar, isso depende de você.
das suas condições, das suas origens, dos seus objetivos, só você pode determinar o que é suficiente para você se considerar rico a ponto de não precisar mais trabalhar e seguir em frente com a renda passiva que você recebe para tocar a sua vida de forma mais independente. Isso depende de autoconhecimento, isso depende da busca pela sabedoria universal também. Opiniões são areia. Um tolo constrói sobre elas. Você constrói sobre opiniões? Como pode ser sábio? Assim como a areia, a opinião dos outros é levada pelo vento. Se você construir um castelo de areia ou construir um castelo com as opiniões dos outros, na primeira onda que alcançar esse castelo, ele vai embora. Então, essa não é a melhor forma para você tocar a sua vida, tocar a sua carreira. Ficar se baseando no que os outros vão pensar a respeito de você. No fim do dia, é a sua opinião a respeito de você mesmo que importa. Você se analisando e querendo melhorar um pouco a cada dia e você se comparando com você mesmo. A sabedoria de verdade, ela não é entregue para você em função de opiniões. Ela depende da sua experiência, ela depende da sua forma de analisar as coisas, de usar a sua razão, ela depende da sua capacidade de observação para poder aprender com os erros dos outros. E também você precisa cultivar a humildade para saber que você sabe pouco e precisa aprender cada vez mais. No final do dia, vale a pena repetir aquelas duas perguntas. Hoje eu fiz o que era certo? Hoje eu entreguei o melhor de mim? Quem responde sim com sinceridade para essas duas perguntas pode ir dormir tranquilamente, sabendo que no outro dia haverá mais uma chance de aprender algo com alguma dose da sabedoria universal. No mais, um grande abraço e até a próxima!